E não, meus amigos, esse aqui não vai ser só mais um vídeo no YouTube falando para você que basta você analisar um ou dois indicadores que você consegue escolher as melhores ações para viver de dividendos. Eu vou falar de princípios, de indicadores, de fatores que a gente precisa analisar. Vamos ver algumas ações e analisar alguns fatores na prática, mas a gente também precisa se aprofundar mais nesse tema. Talvez você esteja cometendo erros agora nos seus investimentos, nesse momento, que você só vai descobrir, só vai perceber daqui a 2, 3 anos ou até mais. E esses erros, eles podem te custar muito caro lá na frente. Podem ser justamente os erros que vão te fazer bater na trave ao invés de alcançar os seus objetivos de investimento, os seus objetivos de renda passiva. Hoje, a gente vai ver como montar uma carteira de ações de dividendos que crescem ao longo do tempo, gerando renda passiva de forma sustentável, dividendos que crescem. Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. E antes da gente partir para as ações, para as análises, meus amigos, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui é que você precisa encontrar ativos capazes de vencer a inflação, deixar a inflação comendo poeira. É isso, só vale a pena investir se você conseguir aumentar o poder de compra do seu patrimônio. Então os investidores eles estão sempre querendo encontrar investimentos mais rentáveis, mais seguros. Isso aqui é top, é muito bom, e eu acho que é muito interessante você buscar isso mesmo, mas nessa hora muita gente acha que pouca volatilidade é sempre sinônimo de baixo risco. Os ativos não oscilam tanto, não caem muito quando o mercado cai, mas você não conseguir repor o poder de compra do seu patrimônio é um baita de um risco que muita gente não observa. Então, por exemplo, com um dividend yield de 6% ao ano, hoje uma carteira de R$1 milhão dá ao investidor uma receita anual de R$60 mil. Se esse investidor consegue viver com R$5 mil por mês, podemos dizer que ele já tem a independência financeira, que ele já alcançou a independência financeira. Ou seja, se você conseguiria nesse momento viver de renda com R$60 mil por ano, e para isso você precisaria de R$1 milhão, basta você planejar os seus investimentos para acumular esse milhão e em alguns anos você se aposenta, certo? Na verdade não, isso aqui está muito errado. Se hoje você vive com 60 mil por ano, daqui a 10 anos ou mais, 15 anos, você vai precisar de muito mais por conta da inflação. Então não é essa conta que você tem que fazer. Praticamente tudo vai ser mais caro. Para ter o padrão de vida que é possível com R$5 mil por mês hoje, daqui a 15 anos, a renda necessária vai ser maior. Então muita gente desconsidera isso na hora de traçar os seus objetivos e acaba definindo metas inalcançáveis ou até mesmo bem desalinhadas. Observando o desempenho do IDIV, a gente vê que ele entregou quase 100% de retorno nos últimos 5 anos. O IDIV, o índice de dividendos, é um indicador que mede o desempenho médio dos ativos que melhor remuneraram os investidores, tanto sob o aspecto de dividendos, quanto sob o aspecto de juros sobre o capital próprio. Então, considerando que ele praticamente dobrou em 5 anos, o retorno foi de mais de 14% ao ano em média. E isso é um baita retorno. É um retorno que com certeza superou a inflação que a gente teve nesse período. Lembrando que o IDIV ele é um índice de retorno total, tá, meus amigos? Então ele procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos, mas também o impacto da distribuição dos dividendos das ações que compõem esse índice. Então as ações pagadoras de dividendos, a gente sabe que são muito populares entre os investidores, muita gente gosta de ações pagadoras de dividendos, e os dividendos são nada mais nada menos do que uma parcela do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas como forma de remuneração. Então a empresa lucrou, pegou um pedaço do lucro, distribuiu. A maioria das empresas ela paga mensalmente, trimestralmente ou até mesmo anualmente. Não existe uma regra que todas devam cumprir, mas é isso que acontece. Se é mensalmente, trimestralmente, às vezes anualmente. Outra coisa que você precisa saber também é que os dividendos pagos, que são frutos do resultado recorrente da empresa, esses dividendos são mais sustentáveis. A empresa tem mais condições de manter, aumentar esse fluxo de proventos ao longo do tempo. Os dividendos extraordinários e frutos de eventos não recorrentes, eles não são sustentáveis. Então,
Por exemplo, uma empresa do setor elétrico decidiu vender uma de suas subsidiárias, pegou esse dinheiro da venda e resolveu distribuir na forma de dividendos para os acionistas. Esse valor ele vai inflar os dividendos no ano que ela distribuir, mas não é algo que o investidor pode contar no longo prazo, não é recorrente. Afinal, a empresa ela lucra com outra coisa, né? Não dá para ficar vendendo subsidiárias todo ano. Então, se não foi fruto da atividade principal, não é sustentável. Por isso, um erro que muitos investidores cometem é justamente comprar ações com base apenas no dividend yield. Se olhar aqui no Investidor 10, a gente consegue filtrar as empresas por esse indicador, as empresas que mais pagaram dividendos. Você vê aqui Petrobras, tem muitas empresas dessas aqui podem não ser uma boa escolha agora, algumas até que podem ser uma boa escolha, mas definitivamente, se você pegar aqui as 10 primeiras, bater o olho e montar uma carteira com essas 10 ações aqui que estão no topo, isso seria um grande erro. Você olha a Grendene, apresenta atualmente um dividend yield de mais de 20%, só que esse dividendo está muito acima da média da empresa. Então, sempre que você estiver analisando uma empresa pagadora de dividendos para acrescentar na sua carteira, dá uma olhada no dividend yield, mas olha também se esses resultados, os dividendos da empresa são sustentáveis ou não. A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas primeiro a gente precisa ver por que escolher ações pagadoras de dividendos. Para compor a base da sua carteira de investimentos pode ser uma boa. Por que fazer isso? Se você tem perfil. Primeiro, que você obtém uma renda mais regular, menos volátil e segundo, que isso traz menor risco para o investidor. Vou usar novamente o IDIV, que apresentou mais uma vez uma valorização em maio desse ano. No acumulado de 2023, o desempenho ele é positivo, acima do Ibovespa. E além disso, o IDIV ele já recuperou o patamar de 2021, quando a Bolsa de Valores começou a cair com a sequência de altas que a gente teve na taxa Selic. A Bolsa caiu bastante, o IDIV já se recuperou e o Ibovespa ainda acumula uma queda de mais de 13%. E isso acontece porque muitas das empresas que pagam bons dividendos, elas têm um bom histórico de lucros e de crescimento de resultados também acima da média de forma sustentável. Por isso são empresas menos arriscadas. Você pode não querer investir no índice, pode optar por montar uma carteira de dividendos escolhendo as suas ações, e isso aqui pode ser uma ótima escolha se você puder analisar e acompanhar esses ativos, mas uma boa carteira de dividendos do zero, para você montar do zero, ela leva tempo para ser construída, amadurecida. E no mercado de baixa, por exemplo, você consegue às vezes encontrar muitas oportunidades, ações de boas empresas com bons fundamentos a preços bem interessantes para você investir, mas em outros momentos o investidor ele vai precisar ser um pouquinho mais criterioso para escolher, às vezes montar uma reserva de oportunidade, enfim. Mas a qualidade das empresas é sempre algo mais importante. Ações muito descontadas aparentemente, de acordo ali com os múltiplos de valuation, P sobre L, o P sobre VP, que são múltiplos que indicam se uma ação pode estar descontada ou não, Quanto menor o P sobre L e quanto menor o PVP, você pode estar diante de uma ação mais barata, mas às vezes isso daí pode ser uma armadilha de valor. Sempre dê preferência para qualidade na hora de escolher os seus ativos e não tanto para quantidade, para análise quantitativa. Quando a gente está falando de uma carteira de investimentos, no geral, aí sim a quantidade de ações também é sinônimo de mais qualidade na carteira. Uma carteira com 2 ou 3 ações, ela não pode ser considerada uma boa carteira de dividendos, de ações pagadoras de dividendos. Aí você pega 8 a 12 ações, beleza, aí já pode ser um número legal. Tá bom, Badu, tranquilidade, já entendi tudo, já sei que é importante a gente ter uma carteira composta de várias ações. Agora, como que eu faço para escolher? Antes de você começar a comprar as ações, você precisa definir muito bem os critérios que você vai utilizar. Nem todos os riscos você vai conseguir mitigar, evitar, deixar de correr risco, não dá, mas dá para você evitar os riscos desnecessários se você souber escolher os investimentos de acordo com uma estratégia e com critérios bem definidos por você. Então, cuidado com essas armadilhas de dividendo alto demais para ser verdade às vezes, empresas com dividendos atuais muito altos, só que com fundamentos ruins para o longo prazo. Isso aí é coisa que você tem que deixar bem longe
da sua carteira de dividendos de investimentos, beleza? A estabilidade de renda passiva, né, que você quer, e eu aposto que você quer quando você está começando aí, você não vai conseguir encontrar nesse tipo de empresa, mas às vezes a tentação vai ser muito grande em alguns momentos. Então cuidado, fica de fora, deixa essas ações aí de raspa de tacho para a sardinhada comprar, porque não são empresas interessantes para se manter na carteira durante muito tempo. Você precisa olhar os fundamentos. Tá? Um dividend yield atual de 20% pode até parecer bom demais agora, mas pode se mostrar uma péssima escolha em poucos anos. Você olhar para trás e falar, não deveria ter comprado essa ação aqui. Então você mesmo precisa estudar e definir os seus próprios critérios para montar a sua carteira, mas eu trouxe aqui alguns critérios que podem ser usados de forma geral. Primeira coisa, diversifique suas participações em boas ações com foco em dividendos. Segundo ponto, diversifique entre os setores. Você ter 10 ações do setor elétrico só porque você é apaixonado pelo setor elétrico e gosta muito, não é interessante. Então, Vale 3, uma ação da Vale, pode até ser uma ação bacana para você investir, mas você ter outras 5 mineradoras na carteira também não vai ser muito legal quando o preço do minério despencar. Você precisa ficar ligado nisso para não cometer esse erro. Terceiro ponto, encontre ações com um payout sustentável. Payout é o percentual do lucro da empresa que ela opta por distribuir na forma de proventos, de dividendos. Então, distribuir mais de 100% do lucro, por exemplo, não é algo sustentável no longo prazo. Empresa nenhuma consegue fazer isso. Um payout de 50%, 60%, além de ser mais sustentável, deixa os dividendos menos voláteis, porque em períodos de mais dificuldade, a empresa ela tem mais facilidade para manter o pagamento, entendeu? Então, a volatilidade dos dividendos tende a ser menor quando o payout ele é mais baixo também. É claro que existem algumas exceções, às vezes depreciação, amortização, acaba distorcendo o resultado da empresa, ela pode distribuir um dividendo que ele tem um payout maior, mas o efeito caixa não é tão grande assim, a empresa está retendo caixa para continuar investindo nas suas operações. Outra coisa, busque sempre empresas com balanço sólido e boa rentabilidade. E 5, encontre empresas com um bom histórico de aumento dos dividendos. Essas empresas que aumentam os dividendos de forma constante ao longo do tempo, elas tendem a continuar aumentando e distribuindo desde que o negócio também continue saudável, por isso setores perenes também é interessante você ficar de olho. Fica de olho nos dividendos que as empresas estão pagando no momento, sim, você precisa analisar isso, mas olha com um pouco mais de crítica, com um olhar mais crítico e criterioso, com mais carinho ali, para a capacidade que essas empresas vão ter de aumentar esses proventos e pagarem muito mais lá na frente quando você realmente for usar esses dividendos para pagar suas contas. Então, se você enxergar um bom potencial, vale a pena você aceitar, às vezes, um dividend yield um pouquinho abaixo da média hoje, um pouquinho menor, para receber um dividendo bem acima da média no futuro, entendeu? Então, essas aqui não são recomendações, mas se trata de algumas ações que eu verifiquei e que atendem minimamente esses critérios que a gente viu aqui. Você pode também acrescentar os seus critérios e analisar da forma que você quiser. Então, a gente tem Vale 3, que é uma empresa que paga bons dividendos, Klabin, CPFL, CPFE3, crescendo os dividendos de forma consistente nos últimos anos, dividendos também crescentes e consistentes. Alupar, Alup 11, pode não ter um dividend yield tão alto ainda, tá? Mas os dividendos estão crescendo e quando essa empresa ela reduzir um pouco o fluxo de caixa relacionado aos investimentos, numa nova fase, aí esses dividendos devem crescer ainda mais. Tem que ficar de olho nisso. BBAS3, Banco do Brasil, também com um bom histórico de dividendos e quem comprou as ações durante momentos de pessimismo do mercado não se arrependeu, né? Quem comprou, levanta a mão aqui nos comentários. A Engie é uma empresa do setor elétrico que deve pagar bons dividendos nos próximos anos, é uma empresa interessante, boa rentabilidade. Você olha, o ROI da Engie é um dos maiores do setor elétrico na Bolsa de Valores. A empresa tem uma ótima gestão, consegue mitigar os riscos. Caixa Seguridade tem muitas características que a gente procura em uma ação boa pagadora de dividendos também. Pode ser uma boa empresa, só que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado porque ela tem muito pouco tempo na Bolsa de Valores, mas tem toda a pinta de ser uma boa. B3SA3, a nossa Bolsa de Valores,
olhando para o dividend yield, parece pouco também, mas se você olha mais de perto, você dá para ver que daqui a uns bons aninhos, essa empresa ela pode ser uma das melhores pagadoras de dividendos, inclusive, da carteira de um investidor que está começando a fazer os seus aportes hoje. E muita gente não se toca nisso, tá? Porque você pega ali o histórico de dividendos crescentes que a empresa tem, ela tem um bom histórico, receitas e lucros também consistentes e crescentes. É claro que tem o risco da concorrência, uma nova concorrência, por enquanto é um monopólio, mas a empresa tem avenida de crescimento pela frente e, além disso, se trata de uma empresa que não precisa de muito capital, investir muito capital para crescer. Não é uma empresa de capital intensivo como a Vale, a Petrobras, por exemplo. Se a Vale quiser dobrar de tamanho, ela precisa botar muita grana. Se a Petrobras quiser dobrar de tamanho, precisa investir muita grana. A B3 não. Para ela dobrar de tamanho, ela não precisa investir tanto dinheiro assim. É uma empresa praticamente asset light. Então, recapitulando aqui, o que a gente viu? Primeiro, diversifique em boas empresas. Segundo, diversifique entre os setores, também é muito importante. Terceiro, um payout sustentável. Quarto, boa rentabilidade e um balanço sólido. E 5, bom histórico de aumento de dividendos. Beleza? Com isso, você já tem uma boa base para montar a sua carteira de dividendos ou, quem sabe, até dar uma reformada na sua carteira atual. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!